Porque foi dia dos namorados e eu resolvi hoje apresentar o meu pichungão. Belo apelido. Apresentar o meu esposo e começar a introduzi-lo em alguns vídeos, né? Então eu já tô aqui apresentando Natan, meu esposo. Aí os 38 inscritos que assistem o vídeo, pessoas, meu esposo Natan. E a gente vai falar como nos conhecemos, né? Como foi o namoro, o noivado e o casamento que a gente decidiu fazer com as próprias mãos. Então a gente vai contar pequenas peculiaridades, o tempo que a gente levou pra, né, cada fase e como que é um pouco o nosso relacionamento. Dá um oi pra galera, pros 38 inscritos. Oi, 38 inscritos. Um parêntese, curiosidade. Ele é fotógrafo, então todas as fotos que você vê no meu Instagram da minha pessoa, ele que tirou. Todos os vídeos, ele que edita. E todas as capas dos vídeos, ele que faz. Palmas pro Pichungão! Você nunca me chamou assim. É engraçado que cada vez eu chamo ele de uma coisa. Sei lá, eu tô vendo uma embalagem, eu chamo a minha embalagenzinha. Assim. Aqui no relacionamento, ele é das datas e eu sou esquecida. Então pode ser que nesse decorrer as datas não vão coincidir do dia que a gente se conheceu, do dia que a gente casou, que até hoje eu erro. Isso porque faz 1 ano e 6 meses e eu já tô errando. Imagina com 10, 15 anos. Esquece, aí ou eu decoro, ou decoro certo ou decoro errado. A cada ano você comemora numa data. Isso Até é bom. que um ano você vai acertar. A gente se conheceu que dia? Foi dia 19 de fevereiro de 2017. Na verdade, que a gente começou a conversar, dia 19 de fevereiro. Mesmo, né? Mesmo. Porque antes a gente se conhecia, Sim, mas de era um vista, oi. era um oi, tudo bem? Eu tô com a mão aqui até porque a gente tá me mordendo. Pra ela A ficar pichunguinha quieta. tá aqui. Ela tá aqui, ó. Vocês não vão ver. Enfim, mas ela tá me mordendo, então eu tô entretendo ela aqui. Então a gente se conheceu e começou a conversar mesmo na Avenida Paulista. Foi na Avenida Paulista ou era? Era na Paulista, sim. A Avenida Paulista, pra quem não é de São Paulo, é uma avenida super grande e muito conhecida, onde tem muitos shoppings, lojas, restaurantes e é muito famosa. E a gente teve um evento. A gente foi com um grupo de amigos. Enfim, na época eu trabalhava assim, né? Na época eu vi alguns filmes em cabine de imprensa, que nada mais é você ver o filme antes dele estrear pra você fazer uma crítica num site. Eu fazia isso. E eu tava comentando que no dia seguinte eu teria que voltar lá pra fazer uma cabine de imprensa, ver um filme. Ele Aí tava do nada eu soltei que eu ia ver no Cine Itaú. Tava ele e um amigo nosso na frente conversando, e ele falou Cine Itaú. Não, eu estava na frente e ele atrás. Quando ele falou Cine Itaú, eu virei e falei, você falou Cine Itaú? E assim que começou, a gente começou essa conversa. Porque o Cine Itaú é o segundo cinema preferido dela aqui em São Paulo. Sim. O primeiro é o Cine Reserva, que a gente chegou aí depois. De lá pra cá a gente foi conversando e tal. E conversando E vendo que a gente tinha bastante coisa em comum. Sim. E as meninas estão se acabando de brincar aqui atrás. A gente começou em fevereiro e a gente foi conversando sobre várias coisas, né? Filmes. E nesse dia a gente descobriu que tinha uma série, nossa série favorita em comum, que é? É Friends, né? Claro, Friends. A gente descobriu que tinha série favorita, a gente descobriu que escutava a mesma rádio, que é a Antena 1, que a gente... Velho, né? Nós somos um casal de muito velhos. E a gente foi descobrindo muitas coisas, filmes, séries, músicas, que a gente gostaria de ter nascido nos anos 80. Aí a gente foi conversando. A gente resolveu que ia tomar um café. Isso em junho, julho. Mas a gente não foi tomar café em junho, julho. A gente foi quando tomar café? Em agosto. Em agosto. Em todo o nosso relacionamento, foi tudo muito com calma, muito tranquilo. Nós fomos nos tornando muito amigos. A gente se tornou bem amigo antes de começar a namorar. E acho que isso ajudou bastante a gente. Muito. Porque a gente conseguia conversar sobre qualquer coisa, independente da gente ser namorado ou não. E isso foi ainda mais fortalecendo o que um sentia pelo outro, e isso foi muito bom. E o que aconteceu dia 10 de junho, uma coisa muito importante aconteceu com a gente. A gente tava voltando de um lugar, tava perto da casa dela, já era noite já, mas... Nós estávamos voltando a pé. A pé, exatamente. Poderia ter voltado de ônibus, mas não, a gente tava a pé porque não era
longe, era relativamente perto, e a gente decidiu voltar a pé, eu acompanhei ela. E chegando perto da casa dela, faltando aí uns 500 metros, menos que isso. A gente foi assaltado! Ei, a gente não namorava e fomos assaltados. Sim. Quer dizer, assaltados, a gente costuma falar que 2 jovens muito caridosos pediram para guardar nossos itens, tá? Estão bem Celular, guardados. bolsa, Documentos, cartão de crédito, de débito. Sim. E eles estão lá, guardando. guardaram tão bem que até esqueceram de devolver pra gente. E nisso a gente foi assaltado, chegando em casa. Eu aviso minha mãe e meu irmão que a gente foi assaltado. E nisso eu não chamo ele pra subir. Eu não pergunto se ele tá bem, eu não falo, não dou um copo d'água pra ele. Não pede um Uber pra ir pra casa. Não pego o telefone de casa pra ele ligar pra polícia ou pros pais dele. Não, eu deixo ele sozinho a pé, pelo mesmo caminho do assalto. Eu voltei. E eu fiquei desesperada, eu pensei, e se os assaltantes tiverem e pegarem ele de novo? Mas aí ele já não vai ter grana, não vai ter nada. E nisso acabou acontecendo pra gente ficar mais próximo e querer o bem um do outro, sabe? A gente viu o quanto um se preocupava com o outro. Sim. A gente foi se comunicando do jeito que dava, né? Sem celular a gente se falava por e-mail, muitos e-mails. Foi bastante menos. Em julho você foi viajar? Eu fui viajar, foi meu aniversário. Num dia depois do meu aniversário eu fui viajar. Eu passei uns 20 dias fora e nisso a gente trocava muito e-mail. Que ela ainda estava sem celular, eu tinha conseguido um, porque eu tinha começado a trabalhar. Só que ela estava sem ainda, a gente ficou trocando e-mail. Por bastante tempo. Então ela contava como é que foi o dia dela, eu contava o meu e foi isso durante 2 meses. E foi o que aconteceu. Em agosto a gente saiu pela primeira vez. A gente foi... Tipo um oficial mesmo, date oficial. Sim, a gente foi no cinema e depois foi tomar um café. Aí nesse café a gente fez um pequeno questionário um pro outro. Né? Eu lembro do questionário. O questionário foi mais da minha parte, né? O que ele queria do futuro dele, se ele queria filhos. Pra saber se alinhava. Porque eu acho importante saber esse tipo de coisa, que são coisas muito grandes, né? Porque se eu quisesse filho e ela não quisesse filho, seria uma incompatibilidade gigante que a gente teria muitos problemas depois. Então, um dos dois ia ficar frustrado que não ia ter filho, enquanto o outro não queria ter filho. Sim. E ia ser ruim pra nossa relação. Então a gente conversava bastante sobre isso e a gente decidiu, na verdade a gente não queria mesmo, mas... Sim. Enfim, esse é um dos pontos que a gente foi alinhando e tinha bastante coisa em comum. Aí depois disso, em setembro, dia 17? Dia 7 de setembro, dia 7 de setembro ele falou com a minha mãe, né? Realmente foi me pedir em namoro, porque a gente começou muito... A gente quis tudo muito, muito certinho. A gente se conhecer, nos tornarmos amigos e ele falar com a minha família. A gente quis tudo, sabe, tudo aberto, todo mundo sabendo do ponto que estávamos, né? Ele falou com a minha mãe, acho que tranquilo. Foi engraçado, porque ele chegou lá, a gente foi fazer um café da tarde, tipo, ficamos umas 3 horas conversando. E nas últimas meia hora que ele foi falar do relacionamento. Todo antes foi papos aleatórios. Só no finalzinho lá. Mas a família dela foi super tranquila, ela conheceu também a minha família. Conheci. Aí dia 10 é a data oficial que a gente começamos a namorar. Estamos oficialmente com a aliança. Ai, que coisa fofa, gente, vocês não têm noção. Aí no dia 10 que a gente começou a namorar, a gente foi almoçar num restaurante italiano, chique. Como foi sua experiência lá? Chique. Não, mas o restaurante é bom, eu quero voltar lá, a gente não foi lá depois. Sim, muito bom. Aí a gente já foi, compramos as alianças. Ficamos juntos. E foi isso, nosso namoro durou até dezembro de 2018. Onde ele me pediu em casamento? Em casamento, uau, foi... Ele me pediu em casamento num parque aqui em São Paulo, num piquenique que a gente fez. Sim. Foi isso. Tchau. E de começo eu não tava entendendo o que ele tava me pedindo em casamento. É que eu escrevi, eu sou sempre muito fofo. Eu tenho que parar com isso. Ele é a coisa mais fofa. Eu tenho que parar com isso.
Mas eu escrevi um textinho pra ela. Na verdade, eu inventei alguma coisa, ou ela teve que ir no banheiro e eu não tava com a aliança no momento, porque senão ela ia descobrir. E, então, eu inventei alguma coisa, tive que ir no carro, peguei a aliança. Aí depois eu fui recitando o texto que eu fiz pra você. E no começo eu não tava entendendo. Porque nesse texto não tinha "você quer casar comigo". Então... No começo não, no final tinha, tá? Tinha? Tinha. Eu não lembro, gente. Se vocês me perguntaram o que tava escrito, eu não lembro. Não, se perguntar pra mim que tava escrito, eu também não lembro. Aí eu não entendi de cara que ele tava me pedindo em casamento. Mas eu tava. No final eu mostrei a aliança pra ela entendeu, ainda bem que é linda. Não dá pra ver aqui bem certinho, mas é a coisa mais linda e delicada. Eu amo. É um diamante 12 quilates, tô zoando. Que minha mão toda vez fica troncha. Então. Eu tenho que usar com uma tala assim. E depois de 11 meses a gente se casou. E a gente se casou. Quando a gente ficou noivo, a gente não sabia a data do casamento, não sabia nem que mês a gente queria. Não, a gente ficou noivo assim. A gente ficou noivo meio sem aliança, meio sem nada, meio... Não, casal, a gente vamos. não tava planejando... a gente já planejava casar, obviamente. Sim. Mas não um negócio que já tinha... A gente tinha comprado móveis, ou tinha, enfim, feito qualquer coisa. A gente ficou noivo, simplesmente. E aí a gente foi planejando tudo. Fomos planejando e nesse tempo a gente viu que como casar, mobiliar a casa é muito caro. Tipo, gente, se pudesse voltar no tempo, eu acho que a gente talvez não teria festa de casamento, teria só um café da manhã, alguma coisa assim. Eu não teria vestido de noiva. E olha que o meu foi super barato, porque eu aluguei o meu num lugar onde só tem roupas de madrinha. O meu é um vestido de noiva que ele é branco, mas só que seria para uma madrinha. Então foi super em conta. E a gente economizou muito no casamento, porque grande parte foi a gente que fez. Sim, acho que esse é o ponto do vídeo. Esse é o ponto. Como fazer seu casamento com apenas 10 reais? Tô zoando. Não, brincadeira, com 100 reais. A partir do momento que a gente decidiu vamos casar, a gente pensou, em um ano a gente consegue organizar a casa, cada mês ir comprando uma coisa, e ver o local, ver roupa e ver isso. E a gente viu que a gente tava querendo pra setembro e viu que pra setembro não daria. E aí acabou ficando pra novembro do ano seguinte. Foi novembro que a gente decidiu, e de lá, de dezembro de 2018 a novembro de 2019, foi correria pra gente. Muita correria. A gente foi comprando mesa, cadeira, a gente comprou micro-ondas que chegou super cedo, né? Tempo parado. Enfim, a gente foi comprando as coisas, foi planejando, a gente tinha escolhido os padrinhos, tinha... Sim, a gente quis poucos padrinhos, foram 2 de cada lado. Até porque a gente não conhece muita gente não conhece e não tem intimidade pra chamar tanta gente assim pra ser padrinho, então... A gente também não queria aquele casamento com 15 padrinhos que demora meia hora pra todo mundo entrar e fica super lotado na frente. Também a gente não chama muitas pessoas. Foram poucas pessoas. Foram poucas pessoas, que a gente queria uma cerimônia pra celebrar a nossa união só, não um mega evento com música e não sei o que. Tanto que a nossa cerimônia foi bem diferente. Veio bem diferente. Ela começou 1h da tarde com o almoço. Geralmente nos casamentos a primeira cerimônia e depois o jantar ou o almoço, que foi o nosso não. Nosso foi o primeiro o almoço. O pessoal comeu antes e depois teve a cerimônia. Que foi super rapidinho. Que foi super rápida, né? O pessoal voltou e teve E depois teve o bolo, os docinhos. E tchau. E tchau, e terminou cedo e acho que umas todo mundo ficou feliz. 4h30, 5 horas já tinha acabado. E foi super tranquilo. E como a gente não queria gastar muito, porque a nossa prioridade sempre foi a casa, né? Ter os eletrodomésticos, os móveis da casa. E o casamento não era tão prioridade, então a gente fez muita coisa. A gente fez os convites, as lembrancinhas, a gente fez as fotos polaroids pra enfeitar a chácara. A decoração foi praticamente toda nossa. No dia foi muito engraçado. Um dia antes do casamento, num sábado, de manhã até a noite, a gente trabalhou muito. A gente veio cedo, a gente foi buscar o vestido, o buquê. O buquê foi engraçado, porque a gente chegou na floricultura pra... Um amigo nosso deu o buquê, a gente foi lá buscar o buquê e eles não tinham flores para o buquê de noiva, então teve que improvisar com as flores que tinham. Não, eles achavam que era aquele buquê tradicional. Aquele buquê tradicional com rosas vermelhas. Mas aí a gente falou, não, é só um arranjo simples. simples. Que a gente não é desses tradicionais, né, de
casamento, assim. Foi um buquê simples, com flores do campo, girassol, bem tranquilo. Depois disso, a gente correu para fazer as lembrancinhas, que a gente tinha que escrever nosso nome em 100 papeizinhos, recortar, colocar nos vasinhos das suculentas. A gente teve que escolher as músicas da cerimônia que a gente não tinha escolhido. É verdade. Foi muita coisa. A gente teve que buscar o bolo na boleira. E nisso eu ainda... Ó, pra vocês verem, eu fiz o meu cabelo e eu fiz as minhas unhas. Eu não paguei ninguém. O que eu paguei foi pra fazer a maquiagem e o penteado. Mas em si, né, os cachos, tudo foi eu que fiz. Aí nessa arrumação toda, no sábado a gente tinha que ir pra chácara pra levar as coisas. Já deixar meio organizado. Mas quando a gente chegou na chácara, não tinha ninguém na chácara. Não, tinha sim. Uns montes 10 de cachorro. né? Tinha uns 10, 15 cachorros do vizinho correndo, avançando na gente. A gente com medo mandando de mensagem passar. pra dona da chácara, falar, tem um monte de cachorro aqui. Fala, não, é assim mesmo. E os cachorros, tinha um cachorro Tinha um muito cachorro grande olhando pra gente, rosnando feio, assim, e... falando, meu Deus, eu não tenho tanta experiência com cachorro pra saber se ele vai me matar ou não. E a gente, mais cedo, a gente tinha passado perto de onde a gente mora para pegar umas plantas pra colocar dentro da garrafa, que a gente queria amarrar umas garrafas de vidro nas árvores com plantas dentro. Aí a gente saiu andando pela avenida pegando as plantas. No final elas foram jogadas fora, então foi perda de tempo. Então pensa, a gente lá... fez a Polaroid gigante também. A gente também fez uma Polaroid bem grandona. A gente pegou uma placa grande de... Eu não sei o nome, mas enfim, é uma placa branca grande e a gente fez um adesivo embaixo e foi um sucesso, o pessoal gostou. O pessoal gostou muito, tira foto. A gente deixou amarrado no meio das árvores, ficou bem bonito. E a gente aproveitou toda a decoração da chácara, que é o que a árvore... A decoração já existe lá e a gente não gastou tanto em decoração. Mas uma coisa legal que a gente fez, que lá na chácara o local correto para fazer a cerimônia lá nessa chácara que a gente fez, era um coretinho que tinha ali, já tinha passagem e tudo. Só que a gente falou, não, vamos mudar e a gente quer o fundo dessas árvores e tinha um lago também que ficou lindo. Sim. Então ficou bem diferente e até a dona da chácara gostou da ideia. E pra você ver que a gente não tinha tanto orçamento, que o pastor não tinha microfone, coitado. Não tinha. A gente também não tinha microfone pra falar nossos votos. Que bom, porque assim ninguém ouviu, só um ou outro ouviu. Mas eu não lembro o que eu falei. Eu também não. E nosso casamento foi bem sucinto e diferente, porque eu não joguei o buquê, não teve dança, né? Aquela típica valsa. Não teve gravata, não teve sapatinho. O nosso foi bem rápido. E foi isso, esse foi o nosso casamento. A gente depois viajamos para Ubatuba. Não, Ubatuba não, São Sebastião. São Sebastião. A vida é boa, Sebastião. A gente viajou, a gente foi pra praia, 5 dias, tranquilos também. A gente deveria ter ido pra mais restaurantes, né? Deveria, só foi não. E foi isso, a nossa trajetória sempre com muita amizade, cumplicidade, muita leveza, muito riso. Sim. E muito amigo. Eu pedi alguém. Oh, te amo, mãe. O pessoal pergunta se a gente já brigou e não, a gente não nunca brigou. A gente vai fazer 4 anos juntos e nunca brigamos. Então, não sei se isso é um mérito, porque todo mundo fala que todo casal briga. Mas não sei, a gente nunca chegou a brigar, ou a gente discordou de várias coisas, mas sempre resolveu porque diálogo. Desde o começo a gente conversava muito, então a gente tem esse costume de conversar sobre tudo, absolutamente tudo a gente conversa. Oh meu Deus, oi filha! A gente tava cutucando minhas costas, acho que ela quer. Dá pra ver ela aqui, ó. Vamos levantar aqui a cabecinha dela. Então a gente é muito amigo, faz tudo junto. A gente passa 24 horas do dia junto. E eu acho isso demais. Junto, eu amo isso. Trabalha junto, almoça junto, janta junto. Escova dente juntos. É isso, então agora vocês já estão apresentados ao meu esposo, que ele vai começar a aparecer aqui com mais frequência para alguns quadros que a gente está imaginando, né? A gente querendo ver como é a participação dele, homem, no mundo feminino. Como será que se ele consegue, né, entender os assuntos que passam na cabeça de uma mulher, se ele entende de roupa, de maquiagem, que eu acho que não. Ele é bom, ele sempre me dá presentes bacanas, ele tem
um feeling de combinação boa. Esse foi como a gente se conheceu, como se deu o nosso casamento. E agora ele está devidamente apresentado aqui. É isso que eu falo. Não tenho nada pra falar, gente. É isso aí, muito E obrigado por ter assistido. Sim, muito obrigada, gente. Se você não gosta da edição, fale comigo, porque eu sei que edito. Ele que edita, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou a locutora, a voz bonita. O que tem o Ziriguidum. É isso, tchau, gente. É isso, tchau.